Deus está aqui, Deus está aí. É mais um H11 que está começando agora, é a nossa vitamina de fé. É Hebreus 11, é o capítulo da fé, que possamos receber força através dos heróis da fé, né? E aqui estamos, hein? H11, é guerra espiritual. Bem-vinda, bem-vindo! Graças a Deus pela bondade do Senhor que nos permite estarmos juntos. Obrigado de coração, você que está aqui, você que ora conosco, você que ora por nós também, viu? Eu preciso das orações, não esqueçam. Às vezes você vai orando e tal, né? Mas pode até esquecer de colocar o nome do Edson Bruno em suas orações. Por favor, coloque meu nome em suas orações. Preciso força, saúde, sabedoria, né? Preciso muito cuidado também, porque a gente precisa cuidar muito hoje nesse negócio de rede social e tal. Temos que cuidar, temos que, enfim, né? Você sabe o que estou falando. Então ore para que eu possa ter sabedoria, mas que não me atemorize, que as ameaças, né, não atemorizem a gente. Pessoas que gostam do trabalho, que buscam ao Senhor conosco. E também existem aqueles que não gostam muito, né? Não é verdade? Sempre vai ter, isso já me acostumei. Um comentáriozinho aqui, um outro ali, já me acostumei, vamos em frente, não importa, vamos trabalhar. Não é verdade? Glórias a Deus. A história de Helena é uma história de guerra espiritual, gente. As potestades, os demônios através dos comunistas, aqueles homens usados pelo demônio. Que coisa triste, né? Pois tiveram coragem de ir lá e roubar, levar os mantimentos que Helena e Cassimiro tinham reservado lá no paiol para o inverno. Levaram tudo, levaram trigo, levaram tudo que tinham e agora Helena e Cassimiro estão passando fome e o filhinho caçula de Helena e Cassimiro morreu de fome, gente. Morreu de fome. Eles não viviam mais na cidade, eles viviam no interior, plantavam, viviam numa casa no interior. Porque Helena estava evangelizando, falando de Jesus naquela região, mas os comunistas não queriam nem saber disso. Eles queriam calar Helena e Cassimiro, e se fosse preciso matariam todos os filhos deles. E nesse ponto o caçulinha de Helena tinha morrido, mas Helena continuava confiante. E ela dizia, lembram, na última parte, ela dizia para Cassimiro, nós precisamos ser fortes, Cassimiro, nós precisamos ser fortes. Sei que Deus não está indiferente ao nosso sofrimento, Ele é sábio e na certa está provando a nossa fé. Eu tenho me esforçado para compreender tudo isso, Helena. Enquanto éramos apenas nós dois sofrendo essas angústias, era mais fácil suportar. Agora, quando olho para eles, nossos filhos tão magrinhos, tão abatidos, raquíticos, ó Deus, às vezes sinto que não vou resistir. Dizia Cassimiro. O homem abaixou a cabeça e se pôs a soluçar. Helena envolveu seu esposo com os braços e os dois choraram juntos, unidos na mesma dor. Instantes depois, Helena se levantou banhada pelas lágrimas e se aproximou da janela de madeira aberta de onde se podia contemplar a campina toda coberta pela neve. Parecia que um grande manto branco se estendia pela terra, tornando o cenário frio e solene. Enquanto contemplava aquele quadro, Helena murmurava baixinho, Senhor Jesus, a tua palavra diz que o Senhor não nos prova além daquilo que podemos suportar.
Se estás permitindo tudo isto, é porque somos capazes de aguentar. Renova as nossas forças, renova também a nossa fé, Senhor, renova a nossa fé. A oração de Helena naquela janela. A situação, porém, continuava imutável, sem ter mais nada do que se valer. Agora, Helena cozinhava as botas de couro cru para extrair um pouco de proteína. Depois de bem lavadas, elas eram colocadas numa panela com água contendo raízes de árvores, as quais, após longas horas de cozimento, ofereciam um caldo que dava para enganar o estômago. Com isso, Helena esperava burlar a fome e prolongar a vida dos filhos. Quero fazer um parênteses aqui. Antes que você julgue alguma coisa, eu quero fazer um parênteses. Não duvide de nada que está sendo relatado aqui, tá bom? Estou dizendo isso porque eu tenho experiência ao narrar histórias, né? E como a gente às vezes ouve alguma coisa, não duvide do que está sendo apresentado aqui, porque senão você vai se arrepender no final dessa história. Você vai se arrepender de ter duvidado, porque no final você vai ver. Então não duvide de nada. Tudo isso aqui foi feito com documentos importantes. Testemunhas vivas desses pontinhos aqui da história, ou desses pontos da história. Quando Helena teve que cozinhar as botas de couro para extrair algum tipo de proteína. Mas nesse ponto, mesmo Helena tentando burlar a fome e prolongar a vida dos filhos, o anjo da morte continuava rondando o lar daquela família que insistia em preservar a fé muito fundo no coração. O lar daquela família que perseverava firme em Jesus Cristo. Sim, o anjo da morte estava rondando outra vez. Uma a uma a vida das crianças iam sendo ceifadas num testemunho que edificava as almas conquistadas por eles para o reino do Senhor. Quando o inverno terrível terminou naquele ano, a família Piasek estava reduzida à metade dos seus componentes. Metade. O frio insuportável que por si só já promove um desgaste tremendo das energias e a falta de reposição das energias, isso aí ia consumindo a vida das crianças enfraquecidas por aquela realidade tão cruel, tão cruel. A notícia daquela tragédia se espalhou rapidamente, chegando aos ouvidos das autoridades, que muito se alegraram com o fato. Diante do infortúnio, era bem provável, então, que aquela mulher, chamada Helena, fosse se decidir a fazer aquilo pelo qual as autoridades suspiravam há tanto tempo. Se alegraram com a morte da metade dos filhos de Helena, crendo que ela negaria a sua fé. O sol começou a brilhar novamente e as aves voltaram a cantar nos galhos desnudos das árvores para receber a primavera que iria chegar. Era um novo dia que surgira e com ele surgira também uma nova esperança. Animada pelo sol que já bem cedo lançava seus raios sobre a terra, desfazendo os últimos flocos de neve escondidos nos telhados das casas ou nas cavidades dos troncos das macieiras, Helena abriu a porta da casa e respirou fundo naquele dia. Em seguida, ela caminhou no meio da roça procurando alguma verdura ou até mesmo alguma raiz com a qual pudesse fazer uma sopa e alimentar a família.
Tão distraído estava nessa tarefa que nem percebeu a chegada do comandante com a sua tropa. O comandante desceu da sua montaria e com o mesmo sarcasmo de meses atrás, o comandante perguntou: Bom dia, dona Helena, como vão as crianças? Como vão as crianças? Por que quer saber? Perguntou Helena. Ora essa, eu fui informado de que elas não iam muito bem. Percebendo a intenção do adversário, Helena procurou encurtar a conversa. Diga logo o que o senhor quer. Deixando a máscara de lado, o comandante entrou direto no assunto. Só queria perguntar-lhe uma coisa. A senhora não tem coração? Não se importa que suas crianças morram em virtude da sua teimosia? Helena permaneceu com a cabeça erguida, mas não conseguiu impedir que as lágrimas começassem a rolar por sua face tão pálida. Implacável, aquele homem continuou. Ainda há tempo de reparar o seu erro, dona Helena. Basta uma palavra sua e as crianças que ficaram poderão ser poupadas. Basta uma palavra sua somente e suas crianças serão poupadas. Nossa querida Helena enxugou o rosto abatido com um lencinho que tirou do bolso, do avental, e sem demonstrar nenhum ressentimento contra os adversários, Helena murmurou: Eu quero que saibam de uma coisa. Por ignorância, vocês estão me obrigando a separar-me dos meus filhos antes da hora. Mas eu sei que um dia vou me encontrar com meus filhos novamente. Um dia me encontrarei com meus filhos outra vez, que morreram de fome, sim, por ignorância de vocês. Vou me encontrar outra vez com meus filhos. Helena levantou o braço apontando para o céu e com um sorriso nos lábios continuou falando para o comandante comunista. Lá em cima não haverá perseguição, não, lá não haverá perseguição. Helena continuou. Lá em cima não haverá fome, lá em cima não haverá morte, lá em cima não haverá qualquer tribulação. E Helena continuou. A Bíblia diz que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O comandante comunista balançou a cabeça, interrompendo. Pare com essa conversa fiada. Eu acho mesmo que a senhora não ama os seus filhos. E digo mais, é a primeira vez que vejo uma mãe não fazer nada para poupar os filhos. Com o olhar vago de quem contempla alguma coisa além da dor. Imagine a dor no coração de Helena. Ela explicou. O senhor está muito enganado, comandante. O senhor está muito enganado. Eu amo meus filhos. Eu daria minha vida por meus filhos. Então prove este amor, disse o comandante. Renuncie a este Jesus e salve a vida de seus filhos. É tão pouco que nós queremos de você. Helena disse, amo os filhos que Deus me deu mais que a minha própria vida. Mas eu amo a Jesus mais que tudo neste mundo. Não posso renunciar ao meu Jesus, jamais. O Senhor pode ir com seus homens e me deixar com a minha dor. Mas eu jamais negarei a Jesus. Essas palavras saíram do mais profundo do coração de Helena.
e foram pronunciadas com tanta convicção que o comandante não foi capaz de continuar argumentando. Sem ter mais o que dizer, o comandante ordenou aos soldados: revistem a casa. Ela deve estar com a despensa bem abastecida ou então deve ter perdido o juízo. Revistem essa casa. No interior da casa, porém, os soldados comunistas só encontraram algumas crianças magras, com os olhos fundos e as faces encovadas. O quadro era tão tremendo que nem esses homens rudes puderam deixar de se sentir chocados diante do que presenciaram. Calados, de cabeça baixa, os soldados se dirigiram cada um para a sua montaria. Intrigado, o comandante perguntou: que bicho mordeu vocês? Encontraram alguma coisa lá dentro? Sem levantar a cabeça dos soldados, deu a informação para o comandante: não, senhor, não encontramos coisa alguma lá dentro. Helena permanecia sentada no degrau da escada, com o olhar perdido, parecendo indiferente a qualquer atitude que eles pudessem tomar. Assim que eles se afastaram, Helena prosseguiu na tentativa de procurar alguma coisa que pudesse servir de alimento para os filhos. Muito fraca e magra, Helena parecia caminhar impulsionada pela brisa leve que estava soprando. Mesmo que o saldo parecesse negativo, ela sentia que precisava continuar. Deus tinha um plano. Deus tinha um plano e contava com Helena para a realização deste plano. Apesar das grandes ondas que se levantaram contra sua família, era preciso continuar. O Senhor dos Exércitos os havia separado, não apenas para anunciar o evangelho de poder, mas também para ser testemunha do que é padecer pela causa do evangelho. Por isso mesmo que restasse apenas um tênue fio de vida, Helena iria prosseguir em direção à promessa de vitória da qual jamais poderia se afastar. Sim, Helena iria prosseguir. Helena iria prosseguir em direção às promessas de vitórias. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo. Colossenses capítulo 1, verso 24. Sim, a guerra era violenta, mas Helena venceria, permaneceria fiel. Será que essa história nos traz algum exemplo? E volto a dizer, isso aqui não é um romance. Não julgue. Por favor, você irá se arrepender. Isso aqui é história real. Isto aqui aconteceu. Oh, meu Deus, dá-nos a fé de Helena. Dá-nos a força de Helena para lutarmos contra o adversário, lutarmos contra as potestades. Muitas vezes, Senhor, enfraquecemos com tanta facilidade. Senhor, dá-nos força espiritual. Força espiritual. Nós queremos força espiritual para vencermos o mal, vencermos o adversário. Obrigado por essa história estar chegando até nós. Obrigado por esta série, Senhor. Eu sei que Tu estás fortalecendo vidas por esse Brasil afora, pelo mundo afora, nos mais diferentes pontos onde existem pessoas que falam português e que estão acompanhando, Senhor, esta série. Pessoas estão sendo fortalecidas, Senhor, e sairemos desta série com uma força tremenda em Ti, Pai. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã.